Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Ederson e aqui nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre a história do Brasil, sobre a chegada dos portugueses aí às terras brasileiras. Vamos lembrar aqui que essa chegada ela se deu em 22 de abril de 1500, né, a data oficial da chegada desses portugueses no Brasil. Nós vamos tentar abordar um pouquinho, né, o início dessa presença portuguesa nessas terras, a primeira impressão dessas terras, o que a gente chama de período pré-colonial, tá? Quais as características, e abordando aí os principais tópicos. Bom, vamos lá. Vamos entender o seguinte: a viagem do Pedro Alves Cabral, ela, que é aquela que chega aqui no Brasil, ela está inserida em um contexto maior, tá? No contexto que a Europa estava passando, contexto do renascimento comercial e urbano, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, né, o fim da Idade Média, né? Quando eles voltam a praticar o comércio em grande escala. E nesse contexto de renascimento comercial, a gente trata como política econômica, né, o mercantilismo que ele é baseado, não é, no metalismo. Quanto mais ouro e prata o país tiver, mais rico ele será. E que ele trata também a respeito do protecionismo alfandegário, né? Você criar impostos sobre os produtos estrangeiros e principalmente aí a balança comercial favorável, tá? Então, balança comercial favorável significa eu exportar mais, ou seja, vender mais para outras nações e importar menos. Isso que seria balanço comercial com saldo positivo, tá? Essa viagem do Cabral está no contexto das chamadas grandes navegações europeias, que marcam aí o final do século XV e século XVI. Tá? O que seriam essas grandes navegações? Essas grandes navegações foi a expansão marítima comercial europeia, né? As viagens para descobrir uma nova rota, tá, para as Índias. Por que as Índias? As Índias é o reduto das especiarias, né? O que são esses produtos, essas especiarias? Tecidos, temperos, etc., que eram vendidos no extremo asiático, né? Nos territórios hoje que se encontram a Índia e a China. Então, devido ali à tomada do Império Bizantino pelo Império Turco-Otomano, ao que a gente chama de fechamento do Mar Mediterrâneo, que era a rota que eles iam buscar essas especiarias. Então, há necessidade de descobrir um novo caminho, tá? Vamos lembrar o seguinte, dessas viagens, tá? A gente trouxe um mapinha aqui para vocês. A gente observa o seguinte, Portugal, primeiramente, ele foi o pioneiro, e aí a gente mais para frente vai entender o porquê que Portugal foi o primeiro país nessas viagens, tá? Portugal, a viagem, né, as viagens que marcaram, e as mais marcantes, temos várias ali, o mapa traz para vocês. As viagens mais marcantes, a primeira que a gente pode citar é a do Bartolomeu Dias, tá? Vocês percebam o seguinte, que a rota para ir para a Índia, né, se você observar, é sempre o quê? Fazendo o que a gente chama de périplo africano, tá? A viagem do Bartolomeu Dias, ela é importante porque Bartolomeu Dias foi quem atingiu ali o extremo do continente africano, tá? O que era batizado, né, que tem aqui no mapa, de Cabo das Tormentas, não é? Era um lugar cheio de histórias míticas, de monstros marinhos que devoravam ali as embarcações, né? Tripulações inteiras desaparecendo. Então, quando ele atinge ali esse extremo, é um marco porque indica que é possível continuar essa viagem, tá? O Vasco da Gama é uma outra viagem emblemática, porque o Vasco da Gama ele atinge ali Cariputi, tá? E ali ele compra várias especiarias e leva para a Europa e tem um lucro absurdo ali, para alguns autores, um lucro de 6.000% nessa viagem. Tanto é que
o sucesso dessa viagem fez com que o Vasco da Gama fosse nomeado, né, tivesse um cargo dos assuntos do além-mar pelo rei de Portugal, tá? E por fim, em azul aqui, o mapa traz para vocês a viagem do Pedro Álvares Cabral, tá? Que ele sai ali de Portugal, para ali nas terras brasileiras, tá? Especificamente na Bahia, depois segue para as Índias. Por muito tempo, questionou-se assim, o Cabral veio parar nas terras brasileiras por acaso, foi uma tempestade que desviou ali a embarcação. Bom, o que acontece? No principal documento ali que a gente tem das impressões das terras brasileiras, que é a carta Pero Vaz de Caminha, que daqui a pouco a gente vai analisar alguns trechos, a gente não vê nenhuma surpresa ao chegar nessas terras, tá? Para hoje, a historiografia ela revê que o Cabral ele veio tomar posse dessas terras em nome do rei de Portugal, ok? Bom, e aí, como a gente falou, Portugal foi o pioneiro nessa expansão marítima, tá? Se a gente entender essa expansão marítima, tá? Por que Portugal foi esse pioneiro, ou seja, foi o primeiro país nessa expansão marítima? Bom, primeiramente, a gente olha a condição política de Portugal. Portugal tem uma centralização política precoce. O que quer dizer isso aí? Portugal se forma como país, como governo centralizado, muito cedo, ou pelo menos muito mais cedo do que os demais países europeus, que enfrentaram aí processos de unificação longos, tá? Caso, por exemplo, de França e Inglaterra, que passa pela Guerra dos 100 Anos, né? As duas nações lutando entre si, que adia um pouco essa formação desse Estado Nacional. A própria Espanha, que era fragmentada em vários reinos, vai se consolidar como nação só no século XV, tá? Com o casamento dos reis católicos. Já Portugal, já no século XII, já se formou como nação, como país aí, com o governo centralizado. E o interessante, eu não vou aprofundar nisso, mais para frente a gente vai gravar uma aula a respeito dessa centralização política, né, mais voltado na frente de geral, mas o interessante é o seguinte, que Portugal, em 1383, passa pelo que a gente chama de Revolução de Avis. A coroa portuguesa fica vaga, tá? E aí a burguesia apoia um nobre, o João Mestre de Avis, para se tornar o novo rei de Portugal, iniciando a dinastia de Avis, tá? Então, essa união entre rei e burguesia, ela vai favorecer a expansão. Por quê? Esse rei, né, ele vai ser aliado dessa burguesia, essa burguesia ela entra com a parte financeira, porque ela tem interesses financeiros nessa expansão marítima. O rei tem interesse porque ele quer expandir ali os seus domínios, tá? E vale lembrar também que Portugal tem uma posição geográfica privilegiada. Portugal está ali voltada para o o Oceano Atlântico. Então, essa posição geográfica ela facilita ali, não é, essas viagens. E também a questão dos conhecimentos técnicos, né? Conhecimento de técnicas náuticas. Também ali vai ser uma das causas que fez com que Portugal saísse na frente nessa expansão marítima. Vamos lembrar também o seguinte, vamos lembrar que aqui você tem a presença árabe, né, na Península Ibérica, ela contribuiu para a expansão marítima. Como assim, professor? Os árabes levaram para a Europa a bússola, que é um instrumento de orientação. Eles inventaram o astrolábio, não é? E nós temos também a questão do conhecimento matemático que ajuda no projeto das caravelas, tá? Da caravela com mastro retrátil. Então, tudo isso aí contribuiu para esse pioneirismo português, ok? Bom, Portugal foi o pioneiro, mas não foi o único, tá? A Espanha se Portugal foi o primeiro, a Espanha
foi a segunda nação nessa expansão marítima. E o interessante é que, para que não houvesse confronto entre as nações, Portugal e Espanha assinam o que a gente chama de Tratado de Tordesilhas. Eu coloquei um mapinha para vocês terem uma ideia aqui, né? Porque toda vez que a gente analisa, lá, principalmente lá no ensino fundamental, quando a gente tem ali o estudo do Tratado de Tordesilhas, a gente fala assim, nossa, mas os portugueses saíram prejudicados porque eles pegaram uma pequena parcela da América, né? Realmente eles pegaram uma pequena parcela da América. Mas o que interessava para os portugueses era o quê? Era ter o domínio exatamente sobre o quê? Sobre as Índias, não é? Aqui, ó, tá? Aonde estava o quê? O berço das especiarias, tá? Só relembrando, Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, estabelece-se uma linha imaginária, que é essa linha vermelha ali no mapa, a partir do arquipélago de Cabo Verde, mede-se 370 léguas, as terras a leste pertencem a Portugal, a oeste pertencem à Espanha, tá? E o interessante, né, que esse tratado, né, aí como a gente fala, esse tratado ele deu aí uma pequena parte do que hoje é o Brasil para Portugal, tá? A gente trouxe aqui um mapa para vocês, o mapa atual, né? Um mapa com o desenvolvimento da cartografia atual e o mapa histórico produzido da época, em 1502, tá? Só para a gente ter uma noção ali, né? Olha, interessante aqui, né? O monstro, né? Como que havia o mito dos monstros marinhos, né? A presença aqui. Você percebe aqui no cantinho, o continente africano, né? A descrição da fauna e flora, né? Dos reinos aqui, a presença das embarcações, tá? E o Tratado de Tordesilhas. Então, percebam aqui nesse mapinha atual, tá? Que a gente tem que só uma parte do território brasileiro, atual território brasileiro, ficou sob o comando de Portugal, tá? Traz ali outros tratados, mas em outro momento a gente vai discutir esses outros tratados, tá ok? Vamos relembrar o seguinte, tá? Essa chegada do Cabral, tá? Essa chegada da esquadra do Pedro Alves Cabral, tá? O que eles acharam, o que eles pensaram aí dessas terras, tá? Bom, primeiramente aí, eu trouxe para vocês alguns trechos da carta do Pero Vaz de Caminha, tá? Aconselho vocês, se tiverem tempo, é uma carta extensa, tá? Mas agora tempo é o que a gente mais tem. E deem uma lida, porque é muito comum dos vestibulares, não é, em especial do próprio Enem, tirar trechos dessa carta e elaborar questões em cima dessa carta aqui, tá? Bom, primeiramente aqui a gente tem essa terra, senhor, né, o caminho está se dirigindo ao rei de Portugal. E parece que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós, deste porto, houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia Parma, muito chã e muito formosa. Então você percebe que a riqueza natural, né, chamou a atenção ali do Pero Vaz de Caminha, tá? Ele está descrevendo isso para o rei de Portugal. Um outro trecho, a gente percebe que ele olha para a própria ocupação da terra, tá? Ele fala assim, ó, nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Então, quer dizer o quê? Outra característica aqui, que aparentemente não havia ouro e prata. Tá? Isso vai ajudar a gente a entender o porquê que Portugal, no período pré-colonial, vai abandonar, entre aspas, as terras brasileiras. Tá?
Um último trecho que a gente colocou, porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Galera, aqui é o ideal da catequese, a presença da catequese, a presença de converter os índios ao cristianismo, em especial ao cristianismo católico, que é outra marca da colonização portuguesa e espanhola, é a presença dos padres jesuítas em solo brasileiro. Tá? Vamos entender o seguinte, como que isso aparece no Enem, já que a gente falou, né? Então, olha só, o Enem de 2015, tá? A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei e nem rei. Dessa maneira vive desordenadamente, sem terem, além disto, conta nem peso nem medida. Então, olha só, a gente percebe que o quê? Há um olhar etnocêntrico dos portugueses para a organização dos indígenas, tá? A grande marca ali é ver a cultura indígena como uma cultura inferior, como o que não seguiu o padrão europeu, o que não seguiu o cristão católico, tá? Vai tá errado, deve ser mudado, deve ser convertido, tá bom? Então essa é a grande marca ali desse choque cultural que a gente observa, desse encontro de culturas tão distintas, ok? A observação do cronista Pedro de Magalhães de Gândavo, em 576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra simplicidade da organização social das tribos. Não necessariamente simplicidade, mas sim o que? Um outro tipo de organização. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização? Não houve esse domínio no início da colonização. Tá? Superioridade da sociedade europeia em relação ao indígena? Olha, os europeus se julgavam superiores, mas a gente jamais pode afirmar que uma cultura é superior a outra. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses? Dificuldade experimentada pelos portugueses na aprendizagem da língua nativa? Galera, não essa dificuldade. Então, essa incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Falei para vocês que, não repetir novamente, fazendo uma ponte com o pessoal da sociologia, é uma visão etnocêntrica, ou seja, é uma visão em que eu julgo a minha cultura melhor, tá ok? Bom, como a gente havia dito para vocês, esses 31 primeiros anos aí, os portugueses eles abandonam essas terras, abandonam as terras brasileiras aqui, tá? Por que é marcado por esse abandono? Quais as causas desse abandono? Bom, vamos lá. Como a gente viu na própria carta do Pedro Vaz de Caminha, notamos que o quê? Há uma ausência de ouro e prata. Tá? Então, nas terras brasileiras, não havia, aparentemente, a gente sabe que depois descobre-se o ouro na região do atual Minas Gerais, não havia ouro e prata. Outro fator também não é que os índios não praticavam comércio. Então, na lógica mercantilista, o que eu ia vender para os índios, né? Os índios não compravam nada e não tinham ouro e prata para me pagar, tá? E havia o quê? O Portugal estava muito mais focado, era muito mais interessante para Portugal ir para as Índias e pegar ali as especiarias e vender na Europa, tá? Bom, mas quer dizer, então, nesses 30 anos, eles não fizeram absolutamente nada nas terras brasileiras? Fizeram. Fizeram a chamada exploração do pau-brasil. Tá? Vamos lembrar que o pau-brasil, madeira típica da Mata Atlântica, foi utilizada a própria madeira, né, em si, e a madeira era utilizada para fazer tinta de tecido, de cor vermelha. Tá? Interessante o seguinte, a madeira pau-brasil, a árvore, a espécie pau-brasil, chama pau-brasil porque está no Brasil? Não. Na verdade, o Brasil tem o nome de Brasil por causa da árvore. Tá? Vale sempre a gente ressaltar aí. Tá?
Pau-Brasil, pau de madeira. Brasil por quê? Cor de brasa, aquele avermelhado cor de brasa. É a tinta que ele soltava, que era muito eficiente para atingir tecido. Tá? Como que eles exploravam isso aí? Através do que a gente chama de escambo. Tá? Eles trocavam com os indígenas, tá? Mercadorias de baixo valor, então eles davam para os índios, né, os que a gente, a historiografia tradicional chama de bugigangas, e em troca os índios cortavam e transportavam a madeira. Depositavam isso nas chamadas feitorias no litoral brasileiro, tá? Os barcos vinham, buscavam essa madeira e levavam para a Europa. Aproximadamente 30 anos, isso se deu com algum sucesso. Por que Portugal vai mudar essa postura? Tá? Portugal muda essa postura porque começa a se achar indícios de incursões de mercadores de outras nações, de pessoas de outros países. Isso faz com que Portugal tenha, o rei de Portugal passe a ter medo de perder as terras brasileiras. Tá? E um outro detalhe é o seguinte: as outras comerciantes de outras nações passam a ir para as Índias, tá? Buscar também especialistas, ou seja, as especialistas dão muito lucro ainda, sim, mas não tanto quanto, por exemplo, o Vasco da Gama. Tá? Então, Portugal decide colonizar aí as terras brasileiras. Para isso, em 1584, o rei português criou o chamado sistema de capitanias hereditárias. Divide-se as terras da colônia em várias faixas de terra. Cada donatário, não é responsável por essa administração dessa capitania. Alguns detalhes. Bom, primeiro, 2 documentos regulavam. O primeiro documento é a parte de doação, em que o rei reconhecia o donatário. Tá? O segundo documento é o foral. Nesse documento estabelecia-se direitos e deveres do donatário. O donatário ele podia conceder sesmarias, que é um pedaço da capitania que já dá para alguém. Ele podia cultivar a terra. Obrigações do donatário: defender as terras em nome do rei de Portugal, expandir o catolicismo nas terras brasileiras. Tá? Um outro detalhe que a gente chama atenção também é o seguinte: percebam que aqui, né, fazendo uma ponte com o pessoal da geografia, aqui é o germe da concentração fundiária brasileira. Tá? Ou seja, o que é concentração fundiária? Ter muitas terras nas mãos de poucas pessoas. A terra ela passa a ser concentrada nas mãos de poucos, ok? Vamos lembrar também o seguinte: esse sistema aí ele foi lançado, eu coloquei o mapa para vocês, né? Tanto um mapa histórico, tá? Eu busquei sempre recorrer aos mapas históricos para vocês terem a ideia de como que eles percebiam a Terra, como que os mapas eram produzidos, e o mapa, entre aspas, atual aqui, com essa divisão. Gente, o sistema de capitanias hereditárias ele não dá certo. Tá? Há o fracasso desse sistema de capitanias hereditárias. Por que esse sistema de capitanias hereditárias fracassou? Duas razões. Primeira delas, os interesses dos donatários. E que um nobre português ia querer sair de Portugal para vir em uma terra, né, que não tinha comércio, que não tinha construção nenhuma, não tinha nada, tá? Não tinha ouro e prata, só tinha mato, não é? E os indígenas, tá? Que havia dificuldade de comunicação. Segundo fator é que era muito caro. Então, você imagina montar toda uma estrutura aqui de ocupação, tá bom? O sistema fracassou, né? E até nas outras aulas nós veremos aí, para substituir para o pessoal que vai prestar o Unesp, FUVEST, eles gostam, principalmente a Unesp, ela gosta muito dessa questão de administração, tá? Para ajudar a ocupação dessa terra, é criado o sistema de governo geral. Mas isso é conversa para depois, tá? O que acontece é o seguinte: o sistema de capitanias hereditárias ele fracassou, tá? Porém, 2 capitanias deram certo. Essas 2 capitanias, São Vicente e Pernambuco, tá?
E essas duas capitanias, por que elas deram certo? Devido ao cultivo de cana-de-açúcar. Vai ser a cana-de-açúcar que vai ser o primeiro grande empreendimento colonial desenvolvido nas terras brasileiras. Ok? Bom, para finalizar, eu gostaria aí, não é, de deixar um abraço para vocês e espero que vocês tenham gostado, tá? E, aguardem aí as novas aulas, certo? Gente, muito obrigado, não é? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço.